Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, Luzia, pelo convite. É realmente uma alegria estar aqui novamente com vocês. É um lugar muito agradável aqui de estar. Fiquei muito feliz nas minhas últimas, as duas participações que eu tive aqui com vocês, no nosso bate-papo. Foi uma alegria. Então, receber esse convite de retorno realmente foi um presente. Muito obrigada mesmo. Eu preparei mais ou menos assim a nossa conversa. Eu evitei de trazer uma explanação assim formal para a gente realmente pensar aí que nós estamos sentados em um círculo, batendo um papo com um livrinho na mão e querendo sinceramente mergulhar nesse ensinamento de Jesus sobre o que é esse andar enquanto a luz, o que é esse convite dele, né? Então eu trouxe itens para que a gente possa conversar sobre eles fiquei refletindo sobre o que seria isso, andar sobre a luz. Então, eu fui construindo aí, pensando, refletindo em alguns itens para a gente, não é, uma linha de itens, né? Uma evolução de itens para que a gente possa refletir juntos e trouxe, recortei alguns textos para a gente ler juntos, ouvir, enfim. Fiquem à vontade para abrir o microfone, começar a falar. Não, como diz o Adriano, não é de perguntas, né? Mas se for perguntas, serão sempre bem-vindas, mas contribuições, qualquer que sejam elas, insights que a gente for tendo aqui, certamente nós temos muito o que trocar de experiências e de conhecimento aqui, né? Bom, eu começo pensando assim, sobre esse processo nosso de evolução, né? Existe uma mensagem do senhor Hippolyte Renaud, da Revista Espírita de 1863, agosto de 1863. É um texto muito bacana, muito bonito, que ele vem dizendo dessa visão do Hippolyte Renaud sobre quem que é Deus para ele, né? O que é Deus para o Renaud? Como que ele vê Deus? E eu fiquei me perguntando assim, como que nós vemos Deus, né? Qual que é a nossa percepção sobre Deus? Qual que é a nossa relação que a gente já consegue construir sobre Deus? Porque nós estamos falando de uma de um lugar que a gente não sabe dar um nome adequado, né? O Livro dos Espíritos nos diz, a gente não tem conhecimento ainda, não tem uma definição para dar sobre, a gente não tem instrumentos para conseguir ainda compreender Deus. Mas nós temos isso na nossa intimidade, essa centelha que nos faz entender que existe algo superior, paternal, que nos acolhe, que nos instrui, que nos movimenta intimamente, que nos constitui, que nos inspira a crescer, a evoluir, a seguir um processo, né? Então, nós temos cada um do seu jeitinho, cada um de nós do seu jeitinho, né, do jeitinho de cada um, tem uma forma de compreender a Deus. O que esse capítulo fala do Senhor Renaud, né, na Revista Espírita, ele vem desconstruir um Deus cruel, um Deus que castiga, um Deus que coloca sofrimento em nossas mãos, né? E é o que o Espiritismo vem nos oferecer sobre o raciocínio, né? Não mais aquele Deus que castiga e que pune. Nós não vamos mais crescer, porque se eu não crescer, tem alguém que vai me punir. Não é mais por aí. O convite é pelo amor. Quando Jesus vem, ele vem nos instruir que a partir dali, olha, a partir de agora vocês já conseguem compreender um convite, já conseguem compreender. Não necessariamente nós escolhemos compreender, mas nós já somos capazes de compreender um convite e um chamamento por uma linha que não é de punição,
É uma linha de uma escolha racional que nós podemos construir para darmos os nossos passos assertivos e um desempenho ou um empenho firme no processo de autoconstrução, né? Então ele fala assim, é um texto grande, eu adoraria que a gente tivesse horas a fio aqui para a gente ler juntos, sentar em dupla, grifar, depois voltar e discutir, seria maravilhoso. Mas eu recortei um pedacinho e fica o convite para vocês lerem, tá? Ok. A Revista Espírita, o jornal de agosto de 1863. E aí eu trouxe dois trechinhos aqui. A harmonia de sua obra da sua obra infinita, isso é a visão do Hippolyte Renaud sobre Deus. A harmonia de sua obra infinita manifesta sua onipotência e sua bondade. Racionalmente, a gente já compreende que Deus é infinitamente bom e justo. Mas será que nós já sentimos esse Deus bom e justo? Porque quando nós sofremos, como nós lidamos com o sofrimento? Como que é a nossa relação com o processo de crescimento, com o processo de dor? Porque se nós nos vitimizamos e dizemos eu não mereço estar nesse lugar porque a dor na minha existência, eu não consigo sentir um Deus bom e justo. Agora, se eu compreendo que eu já sou responsável pelo meu processo de crescer e os sofrimentos são decorrentes das minhas brechas morais, e que existe um Deus bom e justo que me acompanha, me instrui e me acolhe, me dando suporte para que eu possa preencher os meus vazios internos e, portanto, no aperfeiçoamento, livrar-me dos meus sofrimentos, eu estou vivendo a construção de um processo de começar a enxergar esse Deus justo e bom na minha existência. E se de repente eu olho para mim agora e falo assim, cara, realmente eu não entendo ainda esse Deus justo e bom. A minha relação com Deus ainda é um Deus que eu tenho medo dele. Eu faço porque eu tenho medo da pena que eu vou sofrer. Ok, ok, vamos refletir sobre isso. E a partir desse momento, vamos reconstruir essa nossa relação com esse amor divino. Porque o convite, meus irmãos, os convites são sobre amor. O convite, o chamamento é no amor. E ainda segue assim, mais um parágrafo. O homem, olha que lindo, não é sua vítima, não é vítima de Deus. Nós não somos a vítima. Nós, não, coitada de mim que estou sofrendo aqui, Deus, né, que me deu essa punição. Nós não somos vítimas dele, mas um colaborador numa parte mínima, mas ainda gloriosa e proporcional às suas forças, às nossas forças, no caso, né? Nós, todos nós, do nosso tamanho, cada um do seu tamanho, na sua condição de oferecer algo em contribuição dessa lei de amor, nós somos contribuidores do trabalho divino. Como é individual. Como nós estamos contribuindo é individual. Agora, o mais bacana disso vem assim: o homem, espécie, como todos os seres vivos, não pode, de repente, achar-se na plenitude do seu ser. Não é de repente que a gente vai crescer. Opa, recebi o conhecimento, a partir de agora eu preciso executar, eu preciso sentir. Não é por aí, isso é violência contra nós mesmos. E Jesus não nos violenta, ele nos convida. E a partir desse momento de convite, de meditação e de reflexão, nós vamos nos afeiçoando nesse nova forma de estar, ou de viver, ou de se alimentar e se nutrir da lei de amor. Então, o homem espécie, como todos os seres vivos, não pode de repente achar-se na plenitude do seu ser. Leva tempo. É um processo. Percorre evoluções sucessivas e normais.
Sua infância social é caracterizada pelo domínio dos instintos. Daí sua miséria, sua ignorância, sua brutalidade. À medida que se eleva na vida, pouco a pouco se desprende do lodo das primeiras idades. A inteligência cresce, os sentimentos ganham força e ele começa a humanizar-se. Esse é o nosso processo de nos humanizarmos nessa evolução de inteligência e de sentimento. Quanto mais o homem compreende, tanto mais se liga à lei, mais se torna religioso e concorre de sua parte para a harmonia geral. Então, ok, entendemos aqui, e aí fica aí como meu primeiro ponto de reflexão sobre o nosso processo evolutivo. Um processo que é um contínuo que vai acontecendo à medida que nós vamos nos permitindo se dedicar a esse processo. E aí, como nós bem sabemos, há uma efemeridade. Você quer falar, Adriano? Não, não, desculpa. Ah, achei que você quer falar. Perdão. Eu vou falando aqui e Tá, vocês, por favor, fiquem à ok. vontade. Tudo bem. E aí, nessa questão, a gente lembra, assim, da efemeridade da nossa existência, né? Mas da nossa existência material. Nós temos capítulos de existência que, com aqueles objetivos específicos, nós vamos cumprindo esses nossos objetivos. Ou não, né? Nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente, de um capítulo do livro Missionários da Luz, capítulo da reencarnação de Segismundo, né? Mas em relação a essa questão do tudo passa, né? A gente vive algumas dores na nossa existência, e a própria Maria dá esse recado para o Chico, né? Fala para ele que tudo passa, até a alegria, né? É um recado de Maria para Chico. Chico pede um recado. Vai lá, Emílio, pede um recado para Maria, pede para ela um conselho, né? E o conselho que ele recebe com muito carinho é esse conselho de tudo passa. E de fato tudo passa. Mas na revista Espírita também, agora só que um capítulo de 1861, janeiro de 1861, fala sobre a carta sobre incredulidade. E aí ele fala assim: diz comumente tudo passa. Sim, tudo passa. Mas geralmente a essa expressão também se dá uma significação muito afastada do que lhe é própria. Quando a gente fala assim, tudo passa, logo a gente pensa assim, ó, nossa, graças a Deus, isso vai passar, não vejo a hora disso passar. Nossa, Deus, que isso passe logo, que isso acabe logo. Nossa, eu sei que vai passar, mas vai passar como? Né? Isso, porque a nossa existência, ela é um contínuo. A nossa existência, ela não vai passar. O que a gente vai é passar por processos cíclicos, né? E esperamos nós que seja um ciclo, né? Um espiral ascendente no processo de evolução, né? Em que a gente vá fazendo os nossos ciclos, mas sempre com um bocadinho de maturidade a mais, se bem aproveitarmos os nossos processos. Então, tudo passa. Deixa eu só fazer um comentário quando você falou tudo passa, porque me veio uma coisa na cabeça. Porque assim, quando você falou tudo passa, eu falei assim, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. É interessante que quando eu ouvi isso, quando você estava dizendo, eu pensei assim, tudo passa, mas será que eu estou contribuindo para que alguma coisa passe? Porque nem, né? Às vezes a gente quer que as coisas passem, mas a gente não faz nada para que aquilo se modifique, né? Nada para que aquilo se transponha. Então, é como se fosse uma coisa muito passiva, né? Eu estou esperando que passe, mas eu não estou contribuindo para que passe, né? Era esse só o comentário. Maravilhoso comentário. Exatamente isso, né, Adriano? Assim, vai passar, mas aí a gente volta no entendimento sobre o que que é Deus para mim. Porque se eu entendo esse Deus como amor, então isso que eu estou vivendo tem um porquê dele estar acontecendo. Se está me doendo, tem um
que essa dor está chegando até mim? Então, a minha pergunta não é quando vai passar, mas o que que essa dor me convida a amadurecer? Para que eu bem aproveite o processo enquanto ele passa. Para que de fato ele passe, e quando ele passar, eu esteja em uma nova etapa. Porque você me fez pensar assim, é como se fosse um aluno fazendo uma prova. Naquele momento da prova, né? Ele vai passar alunos, vocês têm 1 hora e meia. Daqui 1 hora e meia eu recolho a prova. Vai passar, 1 hora e meia vai passar. O aluno fazendo a prova ou não, Sim. né? Independente do Mas o resultado que ele vai, né, obter na prova depois, mas vai passar. vai É passar. Aí a cronológico, né? gente Vamos dizer assim. sim. Nesse caso da A prova, você falando é prova, cronológico, sim, não, é é, inevitável, vai passar. vai passar. Independente do que ele Agora, fizer. independente do que ele fizer. Exatamente. Agora, se ele vai ter que repetir aquela prova ou se ele vai passar para nova etapa, aí sim, isso depende do que ele fizer. Exato. Então, o vai passar. Mas o que que você quer com esse vai passar? Uma nova etapa ou simplesmente que passe? Porque se simplesmente passar, para quê? Você vai ter que retomar. Aí a gente queixa das retomadas, nossas a gente volta no processo e é Deus que nos pune? Ou fui eu que não soube bem aproveitar as circunstâncias que me convidam a amadurecer para que eu possa preencher as minhas brechas morais? Sim. É uma reflexão, né? É, é uma reflexão, né, gente? Então, no texto, né, da Revista Espírita, ele completa assim: sim, tudo passa, né? Só repetindo, mas geralmente a essa expressão se dá uma significação muito afastada da que lhe é própria. Tudo passa, mas não acaba, senão a forma. Tudo passa no sentido de que tudo marcha e segue o seu curso. É o que nós falamos, né? Exato. É inevitável. Sim. Mas não um curso cego e sem objetivo. O movimento é a grande lei do universo, tanto na ordem moral como na ordem física. E a finalidade do movimento é a progressão para o melhor. É um trabalho ativo, incessante e universal. É o que nós chamamos de progresso. Vou fazer só um ponto de interrupção aqui, só para ver se alguém, né, além de mim, tem algum questionamento, alguma colocação para fazer, só para às vezes não querem te interromper, mas só para fazer esse ponto, se alguém tiver já alguma participação, senão a gente vai dando continuidade. Alguém? Então vamos lá, vamos continuando. Eu Beber vou minha água pedir também. licença por um breve momento de compartilhar uma tela com vocês, Claro. para falar um pouquinho agora de um terceiro momento que eu gostaria de trazer, que é pensar nesse ciclo, ok. Nós, eu convidei, né? Eu trouxe o convite para nós refletirmos juntos sobre o que é Deus para nós, Sim. né? Como é que é essa nossa relação com essa divindade, essa questão do passar pelos nossos eventos da vida, né? Ou seja, o bem aproveitar das circunstâncias. E aí, o bem aproveitar das circunstâncias me convida a pensar num ciclo de progresso moral. Ok. E aí eu gosto muito de pensar nesse ciclo de progresso moral com as bem-aventuranças. Eu gosto de enxergar, assim, como um filme, se eu pudesse representar, projetar um filme na minha tela, assim, das bem-aventuranças do Cristo, uma grande aula. Eu fico imaginando esses grandes congressos que tem, aquela aula magna, né, daquele nome grandioso, Jesus, e uma grande turma ali querendo assistir essas novidades científicas que esse Jesus veio trazer para a nossa humanidade, para a construção da nossa humanidade, né? E aí, posso compartilhar Pode sim. quando nós pensamos nessas bem-aventuranças, né, essa
paz no coração e paz no caminho, pensando aí nesses pacificadores, né? Quando Jesus ele vai falar todas as bem-aventuranças e quase no finalzinho ali ele fala assim: bem-aventurados os pacificadores, de vez que todos eles agem na vida reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Em outras palavras, que herdarão a terra, né? E etc. E quando a gente vai olhar a linha da sequência que Jesus vai dando nas bem-aventuranças, a sensação que nos dá é como se a gente estivesse subindo degraus do processo de ser ou de se construir como pacificador. Então é mais ou menos assim, né? Os bem-aventurados, os humildes de espírito, ele começa as bem-aventuranças nos falando disso, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando ele vem trazer essa ideia de humildade, a humildade nós vemos no Evangelho, nós vemos no livro dos Espíritos, os Espíritos nos orientando que o grande problema nosso é essa questão do egoísmo, desse orgulho, não é assim que eles vão nos trazendo? Então, essa humildade é como se a gente é, se posicionasse na linha, numa de evolução, e a gente marcasse ali o nosso ponto, como se dissesse assim: olha, eu já tenho todas essas conquistas e eu ainda preciso desenvolver todas essas outras. A humildade é reconhecer a bagagem que nós já temos, o tamanho que nós já temos e o tanto de tamanho que falta para a gente ter também. Porque às vezes a gente acha que ser humilde é dar um passo atrás e falar assim: não, eu não sei nada. Não, não podemos dizer isso. Nós somos espíritos, ó, tem um chãozinho, chão ali. Então a gente tem uma bagagem, nós precisamos utilizar dessa bagagem para brilhar a nossa luz, não é o convite de Jesus? Brilha a vossa luz. Então a gente precisa buscar essa bagagem para brilhar a luz, para que a gente possa, ainda que seja um palitinho de fósforo, a gente conseguir, opa, já consigo andar de alguma forma e buscar mais luz para a minha existência. E aí, nesse buscar mais, eu me abro para ouvir, para aprender, para trocar, para para fazer essa construção de progresso mesmo, né? Do processo do progresso. A humildade. Então, para nós, está claro que a humildade está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, é uma base para que a gente possa se construir, certo? Ok. Seguem assim, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. No nosso processo de aprendizado, ah, nessa revista espírita que eu falei para vocês eu acho interessante porque eles falam também dessa questão do que é o sofrimento. Desculpa, no céu e inferno. No céu e inferno ele vem falar para a gente da ideia de sofrimento. O que é sofrimento? E o sofrimento, ele fala que tá atrelado às nossas imperfeições. Então eu sofro porque no meu processo de crescer eu transpiro. O meu transpirar são as minhas imperfeições e as minhas imperfeições me doem, porque são os meus vazios. Então eu tenho raiva do outro porque eu não consigo compreender. A minha brecha de tolerância e de paciência me faz sofrer a raiva e o ódio que eu sinto pelo outro, né? A minha brecha de amor próprio, a minha brecha de fraternidade, de fraternidade, me faz alimentar a minha vaidade, o meu egoísmo, o meu narcisismo e querer as coisas só para mim. Então eu sinto inveja. A inveja me dói. Mas me dói não é pela existência da inveja, mas é pela brecha moral por não compreender ainda sobre fraternidade, né? Então, nesse processo de aprendiz, eu vou viver os meus sofrimentos naturais do aceitar crescer. Ok. Nos dizendo assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, é como se eu me abro
para a oportunidade do aprendizado, mergulho em mim mesmo, reconheço que eu tenho brechas, sofro por esses processos, sofro pelas minhas brechas. E aí, quando eu me dedico no crescer, eu entendo que o Adriano também vive as mesmas circunstâncias, que a Neide vive também as mesmas circunstâncias, que a Marta Rocha também vive as mesmas circunstâncias, e que, portanto, todos estamos dando espinhos muitas vezes, porque a gente está lutando para alimentar o que é de vazio em nós. Então a gente vai tendo uma maturidade para reconhecer o outro, para reconhecer a nós mesmos, resignarmos, porque a gente assume a responsabilidade pelo nosso crescimento. Então eu me envolvo com o processo de resignação de uma forma mais bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então, é uma coisa que a Abigail fala com Paulo, né? Quando ele fala assim: o que que eu vou fazer? As pessoas não me compreendem. Então, e é aquilo que a Abigail fala: ama, trabalha, espera e perdoa, né? Então, eu tenho fome de amor, mas eu vou aprendendo também a dar amor. Então, calma, que esse processo vai acontecer. Bem-aventurados misericordiosos, então, ele é um convite para o amor ao próximo. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, então, é o mergulhar na lei de amor. E aí vem os bem-aventurados pacificadores, né? Então, é um reconhecer como filhos de Deus. O que eu trouxe essa ideia das bem-aventuranças é porque, olha só, como é um processo. A humildade, a posição de aprendiz, eu adquiro maturidade, resignação, eu busco, eu entendi já que sobre o amor, então eu quero amor, eu quero que as pessoas compreendam, mas aí não é assim. Eu preciso então entender sobre o amor ao próximo e viver a lei de amor. Bom, então, postura de aprendiz, etc., nos envolvemos com a lei de amor, então nos reconhecemos como filho de Deus. E é nosso objetivo, né? Quando o Cristo fala, eu e o Pai somos um só, né? Nos reconhecemos como parte dessa divindade. Só que isso. Aí a gente fica pensando, quer dizer que então eu só vou poder ser filho de Deus quando eu for sujeito perfeito, né? Ou eu só posso ser pacificador e contribuir de fato quando eu conseguir adquirir toda a perfeição? E na verdade, essa tarefa é uma tarefa cíclica, onde eu vou, a partir do momento que eu vou, me entendi como filho do Criador. Eu sou filho de Deus, né? Eu tô aqui para contribuir. Então eu vou novamente, né? É, alimentando ainda mais a minha humildade, o meu processo. É um ciclo constante, né? Onde eu vou ascendendo no processo e no meu progresso, a partir do momento que eu vou vivendo essas experiências dessa aula magna de Jesus sobre as bem-aventuranças. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, na hora que você colocou a questão do cíclico, me veio também na mente a questão da escala espírita, só fazendo uma comparação, tá? Porque quando a gente estuda a escala espírita e a gente vê lá as ordens, né, a gente sabe que de uma certa forma, todos nós que estamos no planeta, a maior, sua maior parte, estamos ali na terceira ordem, e que a gente vê que a gente tem algumas predominâncias, mas a gente tem características de várias daquelas classes. Então, assim, nós percorremos, né, em determinados momentos, algumas classes. Nesse ponto que você falou das bem-aventuranças, que eu entendi, achei até interessantíssimo essa sequência, né, que dá uma ideia de sequência mesmo. E você agora falou que é cíclico. Mas não existe essa questão também de, em alguns momentos, eu ter nuances eu navegar nessas bem-aventuranças? Exatamente isso, né? Eu vou nesse aspiral, é como se eu estivesse adquirindo. é, eu ia dar um exemplo de primeiro grau e segundo grau, quando você aprende ali algumas
algumas matérias, e aí lá no segundo, terceiro ano você vai aprender um pouco mais aprofundado, sabe? Ou então você começa um trabalho, sei lá, como é, marceneiro. E aí você começa a ter algumas lições ali sobre o início desse trabalho, e aí você vai amadurecendo nesse processo, aí você às vezes você tem que voltar. Como é que é mesmo a técnica inicial disso? Porque talvez aquele fundamento que eu não dei valor lá atrás vai ser fundamental para essa minha expertise de agora, não é? Então, Sim. são coisas que vão. É como se a gente tivesse aberto as caixinhas, e aí, na verdade, a gente vai. Sabe quando a gente vai ler um livro? Aí você termina o livro e você volta a ler o livro. E aí você não vai ler mais da mesma forma, porque quando Exato. você terminou o livro, você já não é mais o mesmo, É um né? processo de Aí, enriquecimento, né? Assim, vamos dizer. exa- exato. Então, quando você vai passar por ali de novo, você vai ver coisas que você não viu da primeira vez, Sim. coisas que agora você tem maturidade, você vai compreender de uma outra forma. Então, você vai repassando. E sem Verdade. falar que não é que a gente regride, a gente não regride, mas a gente ainda está lutando aqui para adquirir novos hábitos, viver nesses novos hábitos e abrir mão de outros. Então, a gente é natural que fique. Tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente acorda melhor, tem dias que a gente acorda mesmo parecendo que tá 10 encarnações atrás, né? Assim, nossa, Sim. mas parece que hoje eu voltei 10 encarnação, né? Ou então tem horas que ele fala assim, nossa senhora, eu acho que tem uma galerinha boa aqui do meu lado hoje, porque eu dei uma resposta para essa pessoa agora que sozinho talvez eu não daria, né? Obrigada, companheiros, que vocês me deram uma força aqui. Então, assim, a gente vai adquirindo essas experiências no processo e é cíclico, né? Sim. Interessante quando você falou do cíclico, porque daí é assim, né? Primeiro teve aquela ideia da sequência, vamos dizer assim. E aí você falou, nossa, mas aí eu vou ter que passar por toda essa fase, só vou ser considerado filho de Deus lá no final. Então, aí fica uma coisa assim meio que desanimadora. Mas quando você dá a ideia do cíclico, achei interessante, porque não quer dizer que a gente tenha que aprender 100% para chegar ao Filho de Deus, né? Ou caminhar 100%. Eu posso ganhar né, caminhar um pouquinho, ganhar um percentual ali, aí eu vou, faço esse novo ciclo. É como assim, existe aquele ditado, né? Eu não sou muito fã de ditados, mas só para, assim, às vezes a gente dá dois passos atrás para um passo atrás para dar vários na frente. Né? Então é mais ou menos isso também. Essa ideia do cíclico eu também achei interessante. Ou seja, é uma questão contínua você vê, a gente consegue enxergar quando você mostrou as bem-aventuranças, né? O início ali, um processo evolutivo, mas que isso não é 880, né? É gradativo. E esse gradativo se dá por esse ciclo que você mencionou. Isso eu achei muito interessante. A Neide levantou a Eu mão. acho que a Neide quer falar, É, mas antes disso, deixa eu só claro, concluir, claro. finalizar esse seu ponto aí. Só para. Eu gosto muito de visualizar as coisas na minha cabeça, me ajuda muito a compreender as coisas. Então, eu fico imaginando uma espiral mesmo, uma mola, sabe? Uma mola que ele vai Hum, no mesmo lugar, só que né? Só interessante. sempre voltando os ciclos, mas sempre ascendendo, é sempre para cima. Que Então legal. é isso, eu não preciso aprender 100% da humildade para aprender sobre mansidão e resignação, né? É um bocadinho que vai me alimentando em outro e vai me dando, é como se eu estivesse encaixando várias peças nesse Sim. nosso quebra-cabeça, de progresso, né? Sim, e isso dá exatamente a ideia do nosso tema de hoje, quando a gente fala do andar, né? Que é um caminhar, né? Então, assim, é justamente essa ideia do caminhar, do andar enquanto a luz, é justamente esse caminhar, e essa, agora, eu também gosto muito de comparações, de fazer analogias, e essa que você falou da mola, então, agora clareou mais ainda a minha mente, do processo cíclico, né? Ou seja, voltando ali, mas ele é um ciclo, mas ele está em ascensão. Ascendente. É, ok, vamos dar vazar Neide agora. Bacana. Caroline, Pode falar, você Neide. falou atrás um pouquinho, anteriormente, aliás, sobre o instinto, né? A gente sabe que à medida que o sentimento avança, o instinto diminui.
Aí me veio aqui na cabeça assim, em que momento da nossa evolução agimos somente pelo sentimento? Será que só quando nos tornarmos espíritos puros, até lá a gente mesmo avançando, ainda vai ter momentos de agir por instinto? A gente vai saindo desse lugar do instinto, ainda que não consiga ainda ter o sentimento 100% puro. Eu não gosto de 100%, eu não gosto dessa ideia, né, 100% puro. Mas assim, é só para a gente entender assim do nosso progresso moral, porque o instinto, na verdade, é essa resposta automática que nós temos. Sem refletir. Só que às vezes, Neide, você concorda que às vezes a gente tem a boa vontade de sentar, de refletir, e ainda assim a gente não toma a melhor decisão, né? Porque nos falta conhecimento. E Deus nos permite, porque aí a gente vai e fala assim, poxa, eu pensei, refleti, fui lá, falei, sei lá, falei com o Adriano, mas eu não agi legal com ele. O que eu falei foi desnecessário, né? Aquilo ali vai ser um aprendizado para mim. Então, é uma engrama que eu vou, é como se eu estivesse colocando um chipzinho aqui de uma informação adicional e que vai ser levado em consideração em um outro momento. Aí eu vou sentar novamente, eu vou refletir, já não é mais tão instintivo, e aí eu vou dizer assim, poxa, eu acho que eu achava que o melhor era fazer assim, mas daquela vez já não foi legal, então deixa eu fazer um outro lugar, por um outro viés. Né? Ainda que a gente busque referência no Cristo, a gente ainda precisa meditar, sentir e refletir. Por isso que a gente pede, ou a gente tem a orientação, né, no mundo maior sobre a casa mental, né? O porão é o lugar dos instintos, é quando a gente tem aquela resposta automática, né? Quando a gente vai assim, olha, é lei de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sabe aquela história, Gabriela? Então é assim, mas a gente já pode, de vez em quando, subir no andar superior, né? E dizer assim, olha, é, a minha resposta é essa, mas eu já não vou dar. Me dá uns minutos, eu preciso refletir sobre isso, eu preciso compreender como que é o melhor momento, qual que é a melhor resposta para eu dar para essa situação. Aí, às vezes, eu paro, faço uma oração. Muitas vezes os nossos companheiros vão nos instruir. Tem horas que a gente tem condição de seguir pelas instruções dele, tem horas que não. Mas aí já não é mais só instinto, né? É processo de aprendizado. Posso te fazer outra pergunta no que você já falou, só para não deixar passar? É, Você falou do sofrimento, e essa semana eu conversei com o grupo lá do Carita, do Centro Espírita, igualzinho você falou aí, aquela rodinha, gostoso, todo mundo conversando, só não estávamos com o livro na mão, mas a gente estava conversando. E aí nós conversamos sobre a dor, e você falou sobre o sofrimento. Então, como nosso tema é andar enquanto a luz, eu comecei a entender que o sofrimento, se for bem aproveitado, as lições nele contidas, nós podemos, ele pode se tornar luz, esse sofrimento, porque aí vem o aprendizado, né? É isso? Porque a gente fala de sofrimento, igual você falou, por que que eu sofro? Por que isso comigo? Por quê? E a gente não sabe ainda, ou não analisa, ou não entendeu ainda que tem um objetivo. E se nós estamos em busca da luz, querendo andar enquanto há tempo, enquanto há luz, eu comecei a entender que esse sofrimento pode ser aproveitado e pode se tornar luz na nossa vida. Estou errada? Só depende da gente, né, Neide? Agora, eu posso tornar luz ou tornar treva. Depende de É. mim, né? Depende da minha relação com o meu processo que eu estou vivendo. O que que eu que eu havia trazido e que esse capítulo do Céu e Inferno nos traz é um convite, na verdade, esse capítulo do Céu e Inferno é um convite para que a gente possa amadurecer o nosso olhar para o processo de dor. Porque quando a gente se pergunta assim, por que eu estou vivendo isso?
É como se eu dissesse, eu não mereço viver isso. Agora, se eu falo assim, o que isso me convida a refletir? Olha como é diferente. Eu assumo o meu processo de crescimento. Eu saio do lugar da infância, eu saio do lugar da vítima que está vivendo um sofrimento e passo a tomar posse do meu processo. Eu, como espírito, e vivendo essa circunstância é um convite, é porque eu não tenho aqui o meu planejamento divino para eu falar assim, deixa eu ver qual capítulo que é esse, né? Deixa eu ver qual que é a parte dessa programação que eu fiz. Nós não temos isso no papel, mas nós temos na reflexão. Então, se eu refletir na minha intimidade, eu vou entender porque eu estou vivendo as minhas circunstâncias. Eu vou saber porque eu, né? Se eu olhar em mim, eu vou ver as minhas brechas. Então, as minhas brechas correspondem com os convites da vida. Não tem como, porque Deus é justo, né? Então, e aí, como você falou muito bem das bem-aventuranças, o bem-aventurados os que sofrem, não é Jesus pedindo para a gente refletir, porque tem coisa boa ali? Isso. Coisa bacana, Neide, é que o convite não é sofrermos. O convite não é assim, vá em busca do sofrimento. O convite é, diante do sofrimento, olha para ele e olha para a sua intimidade, porque tem construção aí a ser feita. Um convite para que a gente se amadureça. Saia É, desse lugar de não quero viver isso, passa logo, né? Como a gente estava conversando, né, Adriano? Que isso passe Sim. logo, eu não quero viver isso, não quero isso para mim. Eu vou repelir o remédio ainda amargo que é curativo. É isso. Do isso, só criança. Não vou tomar isso, porque eu não gosto do gosto. O adulto, com responsabilidade, vai dizer: apesar de amargo, isso é curativo. Então eu vou tomar. obrigada. A diferença é como nós lidamos com o processo. Ok. Respondido, Neide. Sim, respondido. Então vamos prosseguir. Sendo bacana, porque vocês estão trazendo aí exatamente o tema, né? Então, é exatamente a minha ideia de ir trazendo esses itens, que são os itens da nossa caminhada do processo evolutivo, né? É a nossa reconciliação com Deus. Então, o olhar para Ele com amor, é entender que os processos existem para o nosso amadurecimento, que o processo é cíclico de amadurecimento, né? E um outro ponto, e que eu vou falar depois do Raimundo, né? Aí é pensar nessa questão da nossa reencarnação. Raimundo, então. Caroline, eu entendo esses ciclos que você diz como uma comprovação e uma oportunidade que a reencarnação nos traz, né? Porque, na verdade, a reencarnação, bem entendida, né? E já temos oportunidade disso, ela é esses ciclos. Então, eu vou errar, mas eu vou ter outra oportunidade. Mas não preciso ficar parado, né? Você falou lá atrás. Eu tenho que me mexer, eu não posso simplesmente ficar de braço cruzado. Não, na próxima eu vou melhorar. Eu tenho que entender essas oportunidades, né, de reencarnar, de aprender cada vez mais, mas sabendo que ainda vai haver necessidade de outras vidas, de outras oportunidades para que eu cresça dentro dessas oportunidades que são dadas. Obrigado. Então, Ah, Raimundo, nós estamos em sintonia mesmo. O item que eu ia entrar é exatamente esse de reencarnação. Porque, Raimundo, você tocou num ponto muito importante, e que é exatamente sobre a questão do tema, né? Que, embora eu tenha reencarnações sucessivas, esse é um projeto muito especial. Essa de hoje é um projeto muito especial. O projeto é muito especial.
né? Então eu tenho que cuidar dele com muito amor. E cada projeto tem o seu objetivo. Então eu tenho que viver, me dedicar para esse, o objetivo desse projeto atual. Porque, olha, se a gente for olhar para o céu, as estrelas, elas, cada noite tá de um jeito. A gente está em pleno movimento. A gente aprende lá na escola nosso sistema solar e os planetas em torno, mas na verdade, a gente está em um movimento andando junto, assim, o planeta não está paradinho no lugar, está se movimentando o tempo inteiro. O nosso astro, né, Sol, está se movimentando. E imagina isso na nossa galáxia. Hoje em dia já se fala de inúmeras galáxias no nosso universo, todos em pleno movimento. Então, nenhum segundo é igual ao outro e nunca vai ser. Então, por isso, nós precisamos bem aproveitar as oportunidades que nós temos, porque elas são únicas. Então, esse projeto reencarnatório, ele é único. Então, nós temos um objetivo, ainda que a gente vai ter inúmeras oportunidades para frente, mas desse jeitinho, na configuração que nós estamos tendo agora, com as oportunidades que nós estamos tendo agora, convivendo com as pessoas que hoje a gente convive, elas são únicas. Obrigado, Carolina Veloso, te levantou a mão, né? Levantei. Caroline, ainda sobre o que a Neide trouxe lá do sofrimento, e o que você falou, eu me lembrei, né? E eu queria saber se tem, assim, se procede o que eu vou falar, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 8, Kardec, quando fala, né, sobre a fé, né? Ele fala que a fé necessita de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer, e para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. E aí, por que que eu trouxe isso, né? Porque quando você responde para Neide, né, que fala do sofrimento, quer dizer, não basta sofrer. Essa compreensão, né, que você falou e que Kardec fala aqui, é que é luz para a gente, né? É que nos faz crescer, que nos faz dessa dor, né, um instrumento de luz, de crescimento. Seria isso? Olha, a Alcione, no livro Renúncia, tem 4 palavrinhas que ela fala que eu acho. Eu ainda vou estampar na camisa, eu acho. Vale a pena colocar num quadrinho, que é conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Evangelho, né? Então, o nosso primeiro contato é esse do conhecimento. O que nós estamos fazendo aqui nessa roda de conversa é buscando conhecimento, trocando conhecimento e buscando meditar. Saindo daqui, nós podemos fechar os nossos computadores, ligar a televisão e vida que segue. Nós podemos é, buscar essas informações, refletir um pouco mais, trocar com alguém de casa, né? Ficar com aquilo ali, vou usar o nome ruminando, mas no sentido de sendo digerido mesmo, né? Da gente voltando naquela questão ali para a gente realmente meditar sobre aquilo. Aí a gente vai dormir, a gente na nossa oração pede aos companheiros espirituais para que nos ajudem a aprofundar um pouco mais nas reflexões que nós tivemos juntos aqui. Por exemplo, isso aqui é um recorte, né? Cada um na nossa vida, na nossa existência, tem vários momentos em que a gente pode buscar conhecimento, refletir, etc, né? Então aí a gente pede aos nossos mentores espirituais que durante o nosso descanso do corpo físico a gente possa meditar um pouco mais sobre aquele assunto, ter uma experiência com o nosso mentor espiritual sobre esse assunto, né? Que eles possam nos orientar sobre essas questões. No dia seguinte, a gente acorda e fala assim: que eu posso colocar isso que eu refleti na minha prática do dia de hoje? Aí no final do dia a gente pensa assim: como é que foi o meu dia hoje? Será que eu dei Uhum. conta de estabelecer alguns vínculos com a meditação realizada? Olha como é um processo. Então eu vou conhecendo, eu meditei, aí eu vou experimentar viver isso. E o experimentar me dá também a possibilidade de sentir. Isso, como tudo, né, Adriano, é o ciclo.
É o ciclo que eu vou vivendo. E eu vou permitindo passar pela humildade, resignação, aprendizado e etc. E todo o processo, se eu me reconecto com o Criador, no entendimento de que Ele é amor, eu vou entender que todos os meus processos, se eu estou vinculada e dedicada a viver amor em mim, então todo mais só pode refletir em amor. Obrigado. Ok, Veloso? Interessante que a gente vai falando as coisas, né? Quando você falou do chegar ao fim do dia, né? De durante o dia, depois chegar ao fim do dia, eu me lembrei, na verdade, eu já tinha me lembrado antes, da questão 919 dos espíritos, né? E aí, quando o Raimundo falou da questão das encarnações, eu pensei, tá certo, eu concordo, né? A cada encarnação é como se fosse um novo ciclo. Para mim tá certo, mas eu vejo que esse ciclo ele também pode ser aplicado a cada dia, né? Ou seja, a cada dia eu vou me renovando, repassando todas essas, né, esses pontos e a cada dia eu vou fazendo esse ciclo. Ou seja, são ciclos dentro de ciclos, na verdade, né? Ciclos menores, diários da nossa encarnação atual, porque se a gente for esperar também uma encarnação inteira para poder fazer um processo de um ciclo, nós estamos perdendo a nossa encarnação, né? Desperdiçando, vamos dizer assim. Então, eu gostei da questão do que o Raimundo falou e eu acho que concordo, mas eu vejo que esse ciclo ele também é diário, né? Ele também é diário, semanal, ou seja, ele vai sempre se efetuando, na verdade, né? Exatamente. Você sabe que você me fez pensar que eu tenho que mudar o meu desenho, que o meu desenho ele não pode ser só o ciclo, porque dá a ideia de sequência, ainda que seja cíclica. Eu vou ter que botar assim uma coisa no centro com vários pauzinhos ligando para todos os processos, porque na verdade é sobre isso. Não é um ciclo que tem que começar em um determinado lugar e fazer toda a volta e chegar aqui. É que o tempo inteiro a gente pode alimentar todas essas caixinhas. O Sim, agora, o hoje, o meu momento presente, né? sim, interessante. Bom, Raimundo levantou a mão novamente aí. E Em depois, cima disso, dos ciclos aí, eu fiquei imaginando que até o ensinamento das bem-aventuranças também é um ciclo. Ele dá itens a itens, né? Você vai ser manso, você vai ser humilde. Ele podia ter colocado isso tudo numa frase só, mas ele deu sequência, porque, como você falou, a gente tem oportunidade no dia a dia, né? Que é um presente de cada dia, e também as encarnações. Então, nós temos essa sequência, não que vá ser rígida, né? Mas nós precisamos atingir item a item para que haja o crescimento. Obrigado. É uma separação muito didática, né, Raimundo? No final das contas, não tem separação nenhuma. No final das contas, é sobre amor. Mas como é muito conteúdo para a gente administrar, é, Cristo, com sua didática perfeita, ele vai trazendo bocadinhos pra gente. Então, vai adquirindo esses bocadinhos. Esses grandes bocadinhos, eles vão se transformando no que é o amor, que é o que ele vem nos ensinar, né? Salgueiro. Eu só queria perguntar para você, Caroline, simples, o que é o amor? Eita! Será que é tão simples? É, Simples e complexo, né? é. Eu acho que se a gente, o amor é esse viver em comunhão com o Pai. Se a gente pudesse ter uma definição, seria isso: viver em comunhão com o Pai, em sintonia com o Pai. Agora, como desenvolver esse amor é nessa didática do Cristo, da gente aprender aí sobre a mansidão, sobre humildade, refletindo aí nos conceitos que ele traz, né, do Evangelho, trazer o Evangelho para a nossa existência. Mas se pudéssemos ter uma definição do amor, eu diria que essa definição seria essa sintonia com o Pai. Obrigado. Mais alguém por hora, gente? Senão a gente vai seguindo. Vamos lá então, Carolina. Tem mais algum ponto?
Aí, sobre a reencarnação, né, que vocês nos ajudaram aí a já introduzir o assunto, tem um trecho que eu gosto muito e eu vou pedir licença para vocês para ler. É um trecho do livro Instruções Psicofônicas, intitulado Em Busca do Mestre. E eu não coloquei aqui, mas se eu não me falha a memória, é da Mei Mei, tá? Mas depois a gente pode Tá bom. confirmar. Mas ela fala assim: sim, em verdade, nós reconhecemos o Cristo. Mas será que nós nos dispomos a servir esse Cristo? Então, assim, cadê o. Quem que foi que me. O Salgueiro foi que me perguntou sobre o amor, né? Isso, Então, foi. ok, eu olho, eu vejo Cristo, eu acho lindo esse Cristo, eu acho lindo o que ele fala, eu me emociono com as palavras dele, mas será que eu já me estou disposta a realmente seguir o que ele me orienta, né? Nós clamamos por esse Cristo, mas ainda nós nos acomodamos à maldade, né? Não cansamos de anunciá-lo aí à custa dos séculos, mas a gente não se afasta ainda da sombra. Então, a gente ainda se compraz na maledicência, na fofoquinha aqui, outra ali, né? A gente ainda se compraz na necessidade de diminuir o outro, porque a nossa pequenez é tão grande que a gente precisa diminuir o outro para se fazer grande, né? A gente ainda se compraz em vários aspectos da sombra, né? Porque a gente não é. Eu não gosto de falar assim, porque a gente é perverso, porque a gente ainda não aprendeu a amar, né? Porque a gente ainda não alimenta o amor, a gente alimenta ainda as trevas, a gente ainda alimenta a sombra, né? Dizes que ele é o amor infinito, mas ainda nos comprazemos com a agressividade, com o ódio. Então, quando vem alguém, a gente é impaciente. Quando vem alguém que fala algo que a gente não concorda, a gente revida com a nossa vaidade, fala assim: opinião, você tá errado, né? E aí a gente não sabe escutar, a gente não sabe escutar os problemas de relacionamentos que a gente tem entre casais, entre pais e filhos, entre colegas de trabalho. Se você for ver no frigir dos ovos, como diz o ditado, né? É, é porque as pessoas não conseguiram se escutar, não se deram espaço para se ouvir, mas e se ouvir não é ouvir. Ah, não, deixa eu ver o que o Salgueiro vai falar, eu já estou pensando na resposta. Não, deixa eu absorver aqui a pergunta, receber pura, aberta, esquecer de mim mesmo um momento, só para receber a pergunta, acolhê-la em mim. Só para receber o comentário da Velúzia. Deixa eu absorver isso, sem ficar trazendo meu julgamento pessoal, né? Então, a gente se traz o tempo inteiro em primeiro lugar. Por isso os grandes problemas de discussões, né? Porque eu não me dou a oportunidade de realmente ouvir para compreender o outro como ele se posta no mundo. Então vem aí a agressividade, o ódio como respostas nossas, né? Afirmas aceitá-lo, né, a Jesus como príncipe da paz, mas não vacilamos em favorecer a discórdia. Nossa, ele fez isso mesmo. Eu não admitiria. Você não pode aceitar isso, não. Não, não, você vai ser bobo se você passar por isso, né? Nós sempre a gente vê, né, tudo. Isso é uma conversa de uma alma, de um espírito que queria encontrar Jesus, queria aceitar Jesus, a entidade vai perguntando: olha, você quer, mas olha, né, você não se afasta de nada disso. E aí a entidade fala assim: tenho fome de consolo. O que posso fazer para encontrar essa presença redentora? Somos nós temos fome de consolo. As nossas dores, as nossas angústias, os nossos ódios, as nossas agressividades é um choro interno porque nós rogamos a Deus a existência do amor. A gente falta amor em nós. Então, por faltar amor em nós, eu transpiro agressividade, eu transpiro a ausência de amor. E aí ele, com toda sinceridade, eu preciso disso. O que eu faço para encontrar? E aí o Espírito responde: volta ao combate pela vitória do bem e não desfaleças. Ele é teu mestre, a terra é a tua escola.
o corpo de carne, a sua ferramenta, e a luta, a nossa sublime oportunidade de aprender. Olha que belíssimo. É a nossa encarnação. Isso ele está sintetizando a nossa reencarnação. Se já te recolheste a lição, ser um traço dele a cada dia. Se nós já entendemos sobre esse amor, que nós possamos ser um braço do Cristo aonde quer que a gente esteja. Que a gente possa ser um braço desse amor aonde quer que eu esteja. Ainda que seja, eu vou silenciar nesse momento. Ou eu vou trazer uma frase ali que possa mudar mudar a tônica daquela conversa, né? Eu vou tentar ser um traço de amor, ou eu entendo a sua dor, eu compreendo a sua angústia, ou eu não sei o que eu posso dizer para você nesse momento, mas eu acolho o seu sofrimento. Então, aonde quer que eu esteja, eu posso ser um traço de amor. Ainda que pequenez, do meu tamanhozinho, ainda que eu possa dizer, eu não sei o que te falar, não consigo compreender a sua dor, mas eu posso te escutar, né? Então, a gente pode ser um traço do Criador. Ama sempre, ainda que a fogueira da perseguição te elimine a esperança. Estende os braços ao próximo, sem esmorecer, ainda que o fel das circunstâncias adversas te envenene a taça de solidariedade e carinho. Ser um raio de luz nas trevas e a mão abnegada que insiste no socorro fraternal, ainda mesmo nos lugares e nas situações em que os outros hajam desistido de auxiliar. Vai, esquece-te e ajuda no silêncio, assim como no silêncio recolhes dele o alento de cada instante. Não pretendas improvisar a santidade, não finja ser o que você não é. Seja do seu tamanho e do seu tamanho entregue amor aonde estiver. Não pretendas improvisar a santidade e nem espere partilhá-la de imediato a glória sublime. Ouve, basta que sejas um traço do Senhor onde estiveres. Isso é muito bonito, isso é muito acolhedor. E mostra como Cristo aceita a gente pelo que a gente é, do nosso tamanho, pelos nossos esforços diários em nos envolvermos com o aprendizado do amor. É interessante quando você foi falando, eu sempre tento referenciar o tema, né, o tema central, que no nosso hoje é andar enquanto a luz. E quando você estava falando todas essas, né, essas partes do texto, eu sintetizei na minha cabeça, assim, esse andar enquanto a luz, para mim, né, aí é a minha opinião. E aí, se alguém quiser dar a opinião do que acha do tema central, mas para mim é como se fosse assim: aproveite. Esse enquanto a luz é aproveite. Aproveitemos, né? Na verdade, vamos trazer. Porque todas essas oportunidades, todas essas circunstâncias estão nos sendo apresentadas. Então, esse enquanto a luz, lógico, os ensinamentos de Jesus, tudo que ele nos trouxe, né? E todas essas oportunidades, estou sendo chamado a aproveitar. Então, esse andar enquanto a luz para mim ficou como, né, para eu aproveitar. Tem que aproveitar. Lógico, dentro de tudo que a gente já conversou, né, dos ciclos, tudo isso, né, é porque isso é um processo gradativo. A gente também não pode se cobrar que isso seja repentino, porque nós somos imediatistas, né? E às vezes a gente quer que as coisas sejam feitas da nossa forma, da nossa maneira e no nosso tempo. Então, fazendo uma construção, né, pegando cada pedacinho do que a gente já falou desde o início, para mim o tema ficou como isso, aproveitar e que isso é gradativo, né? É um caminhar, justamente, é um andar, é um caminhar e a cada momento aproveitando e melhorando e aproveitando a cada oportunidade. Então, assim, pelo menos isso para mim, hoje, eu consegui fechar, não sei se foi o fechamento, que a gente ainda tem alguns minutos, mas eu consegui sintetizar desta forma, vamos dizer assim. Salgueiro acho que levantou a mão aí, vamos ver o que ele tem a dizer.
Tá Vai, dando para ouvir? pode falar. Eu acho que tudo que ela falou, tudo que simplificou, o mais importante é o amor. O amor é tudo. Foi isso que Jesus trouxe para a gente. É isso que nós temos que brigar cada dia, lutar. Eu acho que o amor é tudo na vida. Verdade. É isso aí. Obrigado, Salgueiro. Mais uma participação da Neide ali. Daqui a pouquinho a gente vai estar se aproximando dos momentos finais, mas aí a Caroline vai fazer as considerações, mas a gente ainda tem uns tempos, uns minutos aí para participação. Então vamos dar voz à Eu Neide vou aqui. falar, eu vou falar na minha cabeça o que foi construído sobre andar enquanto a luz. Então, vem assim na minha cabeça: andai, faça o melhor, aproveite, como o Adriano falou, enquanto seus olhos de carne se abrem para o mundo de matéria. Assim, bem na minha cabeça, né? Aproveite, como o Chico falou, já que eu estou encarnado, eu quero aproveitar bem, eu quero viver bastante e aproveitar bem. Então, andar enquanto a luz, para mim, depois de tudo isso que você colocou aí muito bem e foi colocado, né? É isso, aproveite, você está abrindo os olhos para o mundo que pode te ensinar muito, aprenda todos os dias, aproveite. Eu construí na minha cabeça isso. Ok, obrigado. Velúzia. Eu pensei em tudo que vocês falaram aí, né? Mas a Caroline, ela também me fez pensar assim, né? Com tudo que ela nos trouxe, assim, qual a quantidade de luz que eu já consigo processar, né? Quer dizer, o Salgueiro nomeou como amor, né? Mas assim, porque eu fico pensando assim, né? Trazendo para coisa material. Se a gente está num lugar na escuridão e alguém traz uma luz e essa luz é forte, ela não cega, Uhum. né? Então, assim, quer dizer, qual é a quantidade de luz que eu, ver luz, eu consigo processar? Como é que eu estou processando essa luz? Eu também pensei, né? Quer dizer, aproveite, caminhe, né? Quer dizer, se movimente, né? Andar, né? Enquanto a luz, né? Para eu poder aproveita a oportunidade. E a Caroline falando ali, eu me lembrei do meu homeopata, né? Assim, que há 10 anos atrás, quando eu tenho uma doença autoimune, ele fala: caminhe, faça atividade física, enquanto você consegue. Enquanto você. Né? E eu era mais preguiçosa do que eu sou hoje, ele falava assim: faça enquanto você pode, para você postergar, né, o que pode acontecer, tá? Ou seja, é isso aí. Caminhe enquanto a luz. Mas o quanto que eu, quer dizer, aí me leva a uma outra coisa, assim, ao autoconhecimento. Entendeu? Isso que eu queria falar, né? Quer dizer, a gente precisa se conhecer para poder dar esse espaço, senão é tudo às cegas. É isso, Carolina. Olha, eu confesso que eu fico muito encantada e muito feliz de ver essa construção nossa juntos aqui de raciocínio, porque o meu próximo ponto, Velúzia, seria melhorar para progredir. E eu trouxe para falar disso, um texto de Palavras da Vida Eterna, que eu vou ler um trechinho só que eu deixei marcado aqui, que ele fala para nós sobre a questão desse nosso processo de progressão, de melhoria e de crescimento, segundo o recipiente de que se faz portador. Recolhemos do rio, né, desse rio de amor, dessas águas aí do amor, aquilo que a gente dá conta de recolher. E aí ele fala assim: lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueça de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Então, a luz ela é distribuída igualmente para todos nós. Cabe a nós nos instrumentalizarmos
para darmos conta de, de sermos capazes, né, de nos habilitarmos a nos banharmos ou de aumentar esse nosso baldinho, né, para nós recolhermos o amor aí no qual nós estamos mergulhados. Agora, não existe sobra, né? Ah, esse amor que eu não peguei agora vai faltar em mim. Não, eu peguei tudo de que no momento eu preciso e dou conta. E aí, à medida que eu vou evoluindo, eu vou dando conta de aumentar esse meu baldinho. E o amor divino é abundante, não há falta nunca. Então eu me alimento desse amor, e quanto mais amor eu me nutro, quanto mais eu me preencho de amor, mais eu consigo transbordá-lo. Então o ciclo é belíssimo desse processo. Nos convida aí, né, Jesus também, a vivermos ou olharmos ou nos comportarmos como os lírios. E aí, Adriano, eu tô vendo o tempo aqui, eu já vou encaminhar aí para uma finalização, Tá tá? ok. Se você quiser Aí emendar com as suas vocês. considerações finais, pode emendar. Tá. Então, há um convite de Jesus aí sobre o nosso se comportar como os lírios do campo, que é esse se aproveitar as circunstâncias que vocês expressaram aí do entendimento de vocês, né? Então, os lírios estão ali, aonde quer que ele esteja, ele vive as circunstâncias para fazer ou para crescer ou para desabrochar, ainda que no pântano, qualquer que seja o lugar. Ele não está preocupado em manter ali um alimento lá para o futuro, ele está preocupado em crescer com aquele bocadinho de alimento, de nutriente que ele tem agora, aonde quer que ele esteja, vivendo as intempéries, frio, calor, vento. Deixa eu ver o que que esse vento pode contribuir para mim, deixa eu ver o que que esse calor eu consigo tirar dele, né? Deixa eu ver o que que essas intempéries aqui eu consigo tirar dele, dessas circunstâncias onde eu fui plantado para conseguir florescer, né? Então, esse convite de nos comportarmos como lírios do campo, esse convite aí de bem aproveitarmos. E diante das dificuldades, se enfrentamos algumas quedas, ah, há um convite para que a gente não se desmotive ou não se desanime diante das nossas próprias falhas, porque elas vão acontecer. A gente está em processo de amadurecimento, então é natural que a gente caia, mas a pior queda não é a queda do aprendiz que quer aprender e por isso vacila, mas é a queda de quem se compraz no erro. A grande necessidade ou convite para a gente bem aproveitarmos a luz é para que a gente possa se manter meditando junto com os nossos companheiros espirituais em luz, buscando a luz do Cristo para fazer luz em nós, para que a gente não se compraza ou não se adormeça ou não se felicite ou fique cego estando na sombra, como se ali fosse um lugar de amor, como se ali fosse um lugar de felicidade. Então, a grande queda é essa, a queda do aprendiz que tenta no processo de crescimento e aí ele escorrega, é o processo, faz parte dos nossos ciclos, né? E pensando aí nas nossas contribuições, diante de tudo isso que nós temos, do nosso processo, das reflexões que nós fazemos, o que que nós já conseguimos fazer de diferente do que nós fizemos ontem? Não é do outro. Não é sobre o que que eu faço de diferente da Neide, do Adriano, do Salgueiro. É o que eu sou capaz de fazer de diferente hoje do que eu fiz ontem. Então, o caminhar com a luz, ou caminhar e aproveitar enquanto a luz, é esse se reconectar com o amor que o Salgueiro traz. É essa sintonia com o amor, esse retorno à casa do Pai que nós vamos fazendo, com um processo contínuo de esforço e dedicação, no processo de aprendizado, sem se desmotivar. Vamos cansar em alguns momentos, e é natural que
né, que a gente precisa de um descanso, mas é um descanso de recomposição. É um descanso de quem vai dormir hoje falando assim: vou descansar, porque amanhã eu vou continuar o projeto que hoje eu comecei. Então, é uma constante. Nós vamos lembrar de caminhar com a luz. É esse espiral, essa mola ascendente, em que a gente vai se alimentando e aumentando a nossos instrumentos de buscar o amor do Pai, para que a gente possa construir uma sintonia perfeita com o Pai, aproveitando todas as circunstâncias como os lírios do campo, para crescer e florir aonde quer que a gente esteja, sendo um traço do Criador. E eu queria agradecer mais uma Claro. vez o convite. É uma alegria imensa mesmo, sincera, de estar aqui. Tenho muito carinho de fazer parte dessa roda de conversa com vocês. Me emociono várias vezes durante aqui a nossa conversa, então, muita gratidão. Recebi muito essa noite. Muito obrigada, tá? Todos nós recebemos. Obrigado, Caroline.